Hoje vamos falar um pouco sobre a forma trigonométrica de números complexos. Bom, antes de começarmos, lembre-se que o número complexo ele pode ser representado no plano que chamamos de plano de Argand-Gauss. Né? É o plano de Argand-Gauss. Vamos usar esse plano para poder chegar a algumas conclusões. Então, no plano de Argand-Gauss, temos no eixo vertical a parte imaginária dos números complexos e no eixo horizontal a parte real dos números complexos. Então vamos representar um número complexo aqui com parte real igual a A e parte imaginária igual a B. Então Z igual a A mais BI. Lembre-se que esse ponto P aqui, P, é chamado de afixo e P tem coordenadas P, A, B, onde A e B são a parte real e imaginária. Muito bem. Esse ângulo aqui, também conhecemos bem esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, é chamado de argumento do complexo. Argumento. Às vezes representado por arg Z, onde Z é o complexo. Muito bem. Esse comprimento da origem até P é o módulo do complexo. Então aqui eu vou chamar isso de módulo de Z. Vamos usar, deixa eu ver, amarelo pode ser. Módulo de Z. Às vezes o módulo de Z também é representado pela letra grega Rho. Assim, letra grega Rho. R-H-O. Rho. Ok, então já temos aqui o módulo, o argumento, parte real e imaginária. Como podemos representar um número trigonométrico, um número complexo na forma trigonométrica? Repare que se fizermos seno de θ, então olhando para o triângulo retângulo aqui, para esse triângulo retângulo, ele tem catetos B e A hipotenusa igual ao módulo de Z, que é Rho no caso. Então podemos escrever o seguinte: seno de θ igual a B sobre o módulo, ou seja, B sobre Rho. De onde podemos escrever que B é igual a Rho vezes o seno de θ. De maneira análoga, se usarmos o cosseno de θ, teremos o seguinte: cosseno de θ igual a A sobre Rho. Então podemos escrever agora A igual a Rho vezes o cosseno de θ. Certo? Então podemos escrever agora o número complexo na sua forma trigonométrica. Porque repare, Z é igual a A mais BI, mais A é Rho cosseno θ e B é Rho seno θ. Então podemos reescrever o complexo usando isso, esse aqui e isso aqui, que eu vou chamar de 2 asteriscos. Então a gente vai comparar um asterisco e 2 asteriscos. Daqui a gente tem que Z é igual a A, que é o que está em azul, que é Rho cosseno θ. Então, Rho, vou fazer de amarelo, Rho vezes cosseno de θ. Vamos fazer o cosseno de θ de amarelo, de azul, porque já que aqui era azul, né? Então, cosseno de θ. Mais, e agora usar o verde, mais quem é B? B é Rho seno θ. Vou fazer de verde. Rho vezes
seno de θ. E é claro que isso está multiplicado por I. Ou seja, temos aqui o valor de I ainda. I. Só para destacar, essa primeira parcela toda é o nosso A. E essa segunda aqui, que multiplica I, é o nosso B. Podemos colocar ρ em evidência e, em geral, colocamos o I na frente. Então, teremos o seguinte. Z igual ao módulo vezes cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. E isso é chamado de forma trigonométrica do número complexo. Alguns costumam escrever ainda Z igual a ρ vezes cis θ, cosseno e seno de θ. Às vezes assim também. Tá? Essas são maneiras equivalentes de representar o módulo, a forma trigonométrica de um número complexo. Então, todas essas daqui, essa, a primeira, a segunda e a terceira são chamadas de forma trigonométrica. Vamos ver então como passar um número complexo na forma retangular para a forma trigonométrica, com um exemplo prático. Então vamos lá. Digamos que z é igual a 1 mais i. Lembre-se que precisamos do módulo, do cosseno do argumento e do seno do argumento. Então primeiro vamos calcular o módulo. Quem é o módulo de z? Nesse caso, módulo de z eu vou chamar de ρ. Raiz de parte real, né, ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Ou seja, raiz de 1 mais 1. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso vai nos dar raiz de 2. Vimos aqui em cima, deixa eu subir um pouco, que a parte imaginária, né, é ρ vezes seno θ. E que a parte real é ρ vezes cosseno θ. A parte real é 1. Então, a parte real aqui, 1, é igual a ρ, que é raiz de 2, vezes cosseno de θ. Ou seja, cosseno de θ, nesse caso, é 1 sobre raiz de 2, que é o mesmo que raiz de 2 sobre 2, quando racionalizamos. Vou fazer devagar essa parte da racionalização, porque você pode ter esquecido. Então vamos racionalizar vagarosamente aqui. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2 sobre raiz de 2, ou multiplicando o numerador e denominador por raiz de 2, teremos raiz de 2 sobre 2. Então, cosseno θ é igual a raiz de 2 sobre 2. Faremos o mesmo agora para o seno de θ. A parte imaginária também é 1. Vou voltar aqui um pouquinho. A parte imaginária também é 1. Veja aqui, ó. A parte imaginária também é 1. Isso significa que 1 é igual a raiz de 2 seno de θ. Então teremos 1, fazer de azul, 1 igual a raiz de 2 vezes seno de θ. Isso vai nos dar seno de θ igual a 1 sobre raiz de 2, que acabamos de ver que é o mesmo que raiz de 2 sobre 2. Ou seja, seno de θ
também é raiz de 2 sobre 2. Então, estamos buscando um ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2, cujo seno também é raiz de 2 sobre 2. Esse ângulo θ é o ângulo de 45 graus ou π sobre 4 radianos. Agora já podemos escrever o número complexo na forma trigonométrica, porque tudo que precisamos é do argumento e do módulo. Então, o nosso complexo Z ele fica sendo o seu módulo, que vimos que é raiz de 2, vezes cosseno de π sobre 4, mais I vezes o seno de π sobre 4, que podemos escrever também como sendo raiz de 2 vezes cosseno de 45 graus mais I vezes o seno de 45 graus. Vamos avaliar agora outro exemplo. O exemplo em que W é igual a menos 1 mais raiz de 3i. Nesse caso, temos um módulo igual a raiz de menos 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Que nos dá 1 mais 3 raiz 4, 2. Então, agora podemos escrever 2, que é o módulo, certo? Aliás, ao contrário. Parte real menos 1 igual a 2, que é o módulo, vezes cosseno de θ. Isso nos dá um cosseno de θ igual a menos 1 sobre 2. Por outro lado, a parte imaginária, raiz de 3, é igual a 2, que é o módulo, seno de θ. Então, seno de θ será raiz de 3 sobre 2. Então, buscamos um ângulo θ, que tem o cosseno menos meio e o seno raiz de 3 sobre 2. Esse ângulo, sabemos da trigonometria que é 120 graus. Ou seja, o nosso complexo tem o formato seguinte: W igual seu módulo, 2, vezes cosseno de θ, que é cosseno de 120, cosseno de 120 graus, mais I, que é a parte imaginária, vezes o seno de 120. Repare que para voltar para a forma retangular, basta calcular o cosseno de 120, que é menos meio, e o seno de 120, que é raiz de 3 sobre 2. E aí teremos a forma retangular de volta. Outra observação nesse caso é que vale a pena, às vezes, dar uma olhada em como fica o complexo no plano. Então, ó, temos um complexo cuja parte real era menos 1 e parte imaginária raiz de 3. Então, veja que
a parte imaginária é raiz de 3 e a parte real é menos 1. Então ele era algo assim. Deixa eu baixar um pouco aqui. Vou usar o amarelo aqui, vem para cá. Então na parte real tínhamos raiz de 3 e na parte imaginária, raiz de 3 e na parte imaginária menos 1. E aí podemos verificar que esse ângulo aqui, que é o argumento, é um ângulo de 120. Porque esse ângulo aqui que é agudo, ele tem uma tangente, vamos chamar isso aqui de alfa, igual a raiz de 3. Então, alfa tem que ser 60 graus. Isso quer dizer que o outro ângulo, que é o argumento, ele tem que ser de 120 graus. Então, o argumento, nesse caso de W, ele tem que ser igual a 120 graus, e aí chegaremos ao mesmo resultado olhando para o plano. Ok? É isso, eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Essa é a forma trigonométrica dos números complexos. Até o próximo vídeo. Tchau.